e você fica assim, numa montanha-russa de emoções, que você não sabe lidar com esse livro. Eu não sabia lidar com esse livro. Não sabia. Bom dia, boa tarde, boa noite, que já era bom ficar cada vez melhor com a presença de vocês. Eu sou a Bia e esse aqui é o Ressaca Literária. Vamos de últimas leituras novamente. Dessa vez eu tô em choque com o quanto de livro bom que eu li nos últimos tempos. 2 livros apenas com menos de 4 estrelas, tá? É sobre isso, é sobre a vitória. Mas antes de começar, já se inscreve aqui nesse canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação e me segue nas redes sociais também pra você ver quando eu postar vídeo, porque eu não confio no YouTube. Já deixa seu like nesse vídeo, deixa seu comentário enquanto você assiste sobre as minhas leituras, me fala se você gostou delas, se você não gostou delas. Eu gosto muito quando vocês conversam comigo, compartilha esse vídeo se possível, pois isso me ajuda muito. Não esquece de comprar qualquer coisa com o meu link da Amazon que tá aqui embaixo. Desde o meu último vídeo de leituras, o primeiro livro que eu li foi Coroa da Meia-Noite, da Sarah J. Maas, o segundo livro de Trono de Vidro. Foi neste livro aqui, de todos que eu li da Sarah J. Maas, que eu fiquei completamente rendida por ela. Gente, eu não vou falar a sinopse dele porque ele é a continuação do primeiro livro e pode ser spoiler isso. O primeiro livro, não é que eu não gostei, né? Eu achei mediano e tal, eu não achei nada demais. Mas Coroa da Meia-Noite, meus amores... Caraca, eu até cuspi aqui. A galera fã de Trono de Vidro tinha me prometido que a partir do terceiro livro de Trono de Vidro que a série ficava boa de verdade. Mas já nesse aqui, gente, nas primeiras 30 páginas desse livro, ele arrasou com o primeiro de Trono de Vidro de uma forma que eu não sei porque a Sarah J. Maas não fez isso antes. A Celina no primeiro livro, ela era tipo, não fez nem cheiro pra mim, ela é legal, mas não era nada disso. E já nas 30 primeiras páginas disso aqui, eu deitei muito pra ela, gente. Eu deitei demais pra Celina, tá? Ai, meu Deus. Aí depois eu deitei pro Chaol. Aí depois eu deitei até pro Dorian. Aí eu deitei pra história como um todo. Eu deitei pra Nehemia. Eu deitei pra todo mundo desse livro. Porque, gente, isso aqui é um surto atrás de surto. Atrás de surto, atrás de surto. E assim, não que a partir dos 20 até os 60% não aconteça nada demais, mas a partir dos 60% do livro acontece tanta coisa, mas tanta coisa, e dá vontade de morrer, porque começa a dar tudo errado, tudo que eu tava feliz de estar acontecendo começa a dar errado, e começa a ter várias revelações que, tipo, eu já sabia de todas elas, mas mesmo assim, eu fiquei assim, o quê? O que é isso, cara? O que é isso? Eu só marquei coisa sobre o Chaol e a Celaena, porque eu gosto dos dois juntos nesse livro, tá bom? Eu gosto muito. Eu acho que é uma continuação muito sólida do primeiro. Tem tudo que você pode imaginar. Tem ação, tem mistério, tem revelação, tem plot twist, tem traição, tem tudo. E é isso, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu amei, mas ele não merece 5 estrelas, sabe? Ele ainda precisa de muito mais coisa pra ser 5 estrelas, mas mesmo assim, eu amei. Depois eu reli Ed La Rue, como vocês sabem, como vocês já viram a resenha que tem aqui no canal, que tá aqui nos cards. Se você não viu, vai lá ver. Não vou me prolongar, pois vocês já sabem como eu amo Ed La Rue. Fiz muitas marcações disso aqui. Nossa, eu fiz muita marcação. Eu amo esse livro, ele continua sendo favoritado, 5 estrelas, o melhor livro da minha vida. Reler ele me fez amar mais ainda, porque eu percebi várias coisas que eu não tinha percebido antes, e que me fizeram ver como a escrita da Vi Schwab é muito inteligente, bonita. E eu amo esse livro, leiam, vejam a minha resenha, é isso. Depois eu li O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro. Eu gostei demais. Só que ele tem um pequeno porém. Eu tinha expectativas muito altas pra esse livro, porque é a mesma autora de Circo da Noite. Só que ele foi um pouco lento pra mim, no início. Ele é um livro muito denso, então você precisa ter um estado de espírito bom pra você conseguir ler esse livro, porque é complicado, sabe? Eu comecei a ler ele, aí eu falei, não tá funcionando. Peguei outro livro, peguei Coroa da Meia-Noite pra ler. Li Coroa da Meia-Noite em 2, 3 dias. Quando eu voltei pra pegar esse livro, eu li ele super rápido. Eu tinha lido 130 páginas, depois eu li as outras 350 páginas muito rápido. Então funcionou isso, ele é um livro mais leve, depois pegar ele, porque a minha cabeça já tava mais anuviada. Do que se trata esse livro? Aqui a gente tem um protagonista chamado Zachary. O Zachary, ele encontra um livro na biblioteca da faculdade dele, que não tem autor, só tá lá, chama Doces Dores, o nome do livro. Tá aqui neste livro. E nesse livro ele vai lendo e ele percebe que uma das histórias, é tipo um livro de contos, e uma das histórias do livro é uma história que ele viveu na infância dele. Então ele começa a ficar muito aturdido, ele fica assim, o que tá acontecendo aqui? Por que eu estou nessa história? E ele resolve começar a investigar quem escreveu esse livro, de onde veio esse livro, como é que ele foi parar na biblioteca, o que está rolando. E as únicas pistas que ele tem é uma abelha, uma chave e uma espada. Então ele começa a pesquisar na internet e ele acaba achando sociedades secretas, bares de máscaras e um mundo
dentro da Terra, que é o Porto do Mar Sem Estrelas. Ele acaba descobrindo que esse lugar que ele leu em Doces Dores é real. E tem gente querendo acabar com esse mundo, não deixando mais ninguém entrar, mas tem gente que não quer que isso aconteça. Aí ele conhece outras pessoas que querem ajudar ele, e ele descobre outros livros que tem a ver com esse primeiro livro que ele achou e que tem a ver com a história real do Mar Sem Estrelas. É tudo conectado. A gente tem uns 3 ou 4 livros dentro desse livro, tirando a história do Zachary, dele procurando o Mar Sem Estrelas. E, cara, é muito confuso. É muito confuso esse livro. Mas começa a se interligar de uma forma tão brilhante que você fica assim, não é possível que essa autora conseguiu fazer isso. Não é possível. Você fica de queixo caído com a inteligência que a Erin tem. Porque, cara, não que o livro ele não seja interessante no início, tá? Mas é porque é muito confuso. Então você fica um pouco perdido no que tá acontecendo. Mas depois que você começa a entender como é que funciona esse lugar, como é que funciona o livro em si, você fica assim, uou. Você não consegue parar de ler porque fica muito, muito, muito interessante, muito bom. Não leva muito a fundo os personagens, mas eu acho que não é o intuito do livro, sabe? Os personagens, é mais sobre a história. Não é um livro de personagem, é um livro de história. Mas mesmo assim, você consegue gostar dos personagens muito fácil. E assim, o final desse livro, galera, eu terminei ele, eu fechei, eu falei, o que aconteceu? Eu não entendi absolutamente nada. Eu acho que até agora eu não entendi direito. Eu fui direto ver vídeo no YouTube, pesquisar resenha pra ver se eu entendi o que tava acontecendo. Porque é muito confuso. É desconcertante como o final desse livro. Você fica assim... Erin, me dá um final fechado, eu não quero um final aberto. Eu não gosto de final aberto. Por isso que eu não dei 5 estrelas, por causa do final. Mas aí é uma opção particular minha, sabe? Eu não gosto de final aberto, então eu não gostei do final desse livro. Mas é um final bom. Ai, meus amores, depois... eu li The Bridge Kingdom. Se você me segue nas redes sociais, você viu o meu grande surto. É o meu mais novo surto, tipo, surto mesmo. Meu último surto mesmo, foi com o Príncipe Cruel. Eu estou rendida demais pra essa duologia, pra essa escrita. É tão bom quando um livro faz isso com você, que faz você sentir que tem 15 anos de novo. Eu fiquei viciadíssima nessa história. Eu li os livros em 2 dias, cada um em 2 dias. De tão bom que ele é, eu não conseguia parar de ler. E eles são super curtos, eles têm menos de 400 páginas os dois. Mas o que que é? O que que é o livro? Vamos lá. A gente tem a história da Lara. A Lara, ela é a filha de um rei de Maridrina. Eu acho que é Maridrina o nome. E ela e as 11 irmãs delas ficavam presas num castelo no meio do deserto. E elas ficavam lá treinando a serem assassinas e espiãs. Porque uma delas iria casar com o rei de Iticana, que é o reino da ponte. Por isso que é The Bridge Kingdom. E por que o reino da ponte? É porque, tipo, é uma ponte que ela tem várias ilhazinhas que tudo é Iticana. E desse lado é Maridrina, que tem outras coisas, que tem outros negócios. E essa ponte, ela leva todos os suprimentos de um lado pro outro. E a Lara e as irmãs delas aprenderam que esse rei, ele é tipo um filho da puta, ele é um babaca, ele tá fazendo o povo dela sofrerem, tá fazendo o povo dela morrer de fome, porque não tá dando comida, não tá dando suprimento, não tá dando nada. Então, uma delas, por causa de um acordo já de 15 anos atrás, vai casar com eles e vai descobrir os segredos da ponte, como entrar na ponte, porque essa ponte, tipo, ninguém sabe como mexe nela, só a galera de Ticana. E vai espionar e vai mandar pro pai dela as coisas que tem que saber pra ele invadir Ticana e ter uma guerra e ganhar a ponte pra ele. E a Lara vai e casa com ele. Ele é o Aaron. Eu achei muito diferente esse livro do que a gente tá acostumado, sabe? Ao mesmo tempo que não é diferente, ele é diferente. Ele tem muita coisa de geografia, sabe? Você tem que estar sempre ligado na geografia do lugar pra ver o que tá acontecendo. Ele também é um livro muito político. Acho que por isso que eu gostei tanto dele quanto do Cruel, que são políticos. Mas esse tem muito mais romance que o Príncipe Cruel, tá, galerinha? É um Enemies to Lovers, vamos dizer isso? É um Enemies to Lovers muito bem gostoso, muito bem construído, tá? Nossa, gente, mas é muito bem construído o Enemies to Lovers. O Aaron nunca odiou a Lara no primeiro livro. Ele não odiava ela que odiava ele. E ele tentava ser legal com ela, só que ela fala, não, filho da puta, não quero você. Só que ela foi caindo nos encantos do Aaron, porque não tem como, pois ele é incrível, tá bom? O tanto que eu gritava com as interações do Aaron com a Lara, o tanto que eu gritava com o que acontecia nos dois. Ai, meu Deus, que delícia que foi ler esse livro, que delícia que foi surtar. Ele é muito bem escrito, muito bem planejado, e o final dele, é impossível você não pegar o segundo livro pra ler, porque o final, gente, é só dedo no cu e gritaria e muito caos. Que você fica, não, você fica... não é possível que isso tá acontecendo. Você fica devastado com o final desse livro, que você tem que pegar o segundo livro pra ler. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, eu não favoritei, mas eu dei 5 estrelas. E eu deveria ter ido direto pro segundo, mas eu não fui. Eu dei uma pausa em The Bridge Kingdom para ler, para sempre interrompido da Taylor Jenkins Reid. Aqui a gente tem a história do Ben e da Elsie. Logo no início do livro, o Ben sai pra comprar uma coisa pra Elsie e ele sofre um acidente e morre. Não é spoiler, tá na sinopse. E ele começa a ir e voltar entre o presente, que é agora que ele morreu, e passado, que é quando eles se conheceram. Eles
Eles tinham acabado de se casar, galera. Eles tinham 1 semana e meia de casados apenas. Apenas. Eles se conheciam há 6 meses. Foi um amor muito forte, um amor muito rápido. E é muito lindo a gente ver eles se conhecendo, eles se apaixonando e como eles têm essa ligação que é impossível de explicar. Ninguém entende como aconteceu tão rápido, só eles. Por isso que acho que é tão triste a gente ver a Elsie agora sofrendo com a perda do Ben. Porque o Ben, meus amores, ele era o cara, sabe? Aquele cara Golden Retriever. É ele era incrível. Ele fazia tudo por ela, ele era perfeito, sem defeito. É ele, é o Ben. Então você fica triste porque você tá gostando de um cara que já morreu, sabe? Você tá gostando de um personagem que tá morto. Eu não aguento mais isso. Eu não tinha chorado com nenhum livro da Taylor até Amores Verdadeiros. E esse aqui eu chorei demais, porque ele é diferente dos livros da Taylor Jenkins Reid. Normalmente os livros da Taylor Jenkins Reid têm um final feliz, esse aqui não tem um final feliz, porque não tem como, ele tá morto. Não quero dizer pesado o luto, porque é um luto muito bem explorado. As faces do luto, você com você mesmo, você lidando com familiares, você lidando com seus amigos, como às vezes você pode ser incoerente ou raivoso sem razão só porque você tá de luto, só que o que você vai fazer? O amor da sua vida acabou de morrer. Tudo bem você ser grosso com alguém, tudo bem você fazer isso, sabe? Então explora muito isso. Esse aqui, ele é o primeiro livro da Taylor Jenkins Reid, que ela escreveu na vida dela. E dá pra ver um pouco a diferença de escrita, sabe? Dá pra ver que é uma escrita um pouco mais fraca do que as dos novos livros dela. Só que não é uma coisa que me incomodou nem um pouco, sabe? Não é uma coisa que me afastou da leitura, que não me fez imergir na leitura. Uma coisa que eu achei genial que ela fez nesse livro é que os capítulos, eles meio que têm uma conexão entre si. Por exemplo, tem um capítulo que termina ela ligando pra biblioteca onde ela trabalhava e a pessoa que atendeu falava, biblioteca pública, tal. E ela desliga e começa a chorar. Aquilo é um gatilho pra ela, a gente não sabe por quê. E no capítulo seguinte, que é do passado, quando ela ainda tava com o Ben, explica o porquê que aquilo é um gatilho pra ela. Então tem essa costura entre os capítulos do presente e do passado. No presente mostra uma coisa, no passado explica por que essa coisa é assim, o que aconteceu pra estar dessa forma agora. Eu achei isso genial. Esse livro é muito bom. Eu dei 4,5 estrelas. 4? 4,5? Não sei. Eu gostei muito desse livro, chorei igual uma condenada. Eu li o último capítulo com a Ana Ju, do Entre 4 Livros, e a gente ficava se mandando áudio e foto, chorando, se debulhando em lágrimas, porque, cara, até a Jenkins Reid, ela não tem piedade da gente, ela não tem piedade. Ela pega o teu coração, ela joga pela janela e vai, foda-se você, minha querida. Nesse livro aqui, ela não teve piedade nenhuma. A Taylor Jenkins Reid, ela não gosta de casamento, já percebeu isso? Ela não gosta de casamento. Todo casamento dela dá ruim. Aí sim eu fui ler The Traitor Queen, que é o segundo livro de Bridge Kingdom. Ô, puta que me pariu esse livro, hein? Se você amou o primeiro livro, o segundo você dá pulos, você dá cambalhota. Porque é treta atrás de treta, ele não para um segundo. O primeiro livro, ele não é parado, sabe? Não é parado, sempre tem alguma coisa acontecendo. Mas nesse, sempre tem alguma coisa acontecendo. E você fica assim, numa montanha-russa de emoções, e você não sabe lidar com esse livro. Eu não sabia lidar com esse livro. A Danielle, que é a autora, ela tem alguma mágica na mão, ela tem alguma inteligência a mais que as outras pessoas não têm pra escrever isso, porque você não consegue parar de ler. Porque você precisa saber o que vai acontecer, o que vai acontecer com os reinos, o que vai acontecer com a Ponte, o que vai acontecer com a Lara, o que vai acontecer com o Eren e com os personagens secundários, porque você se importa muito com aquilo tudo, você se imerge naquela história de uma forma sobrenatural, gente. Esses livros são maravilhosos. A política é muito bem construída, muito bem feita, sabe? Já era bem feita no início. E agora, com as consequências do primeiro livro, você fica assim, como é que vão resolver tal coisa? Você não consegue entender, mas ela dá um jeito de resolver aquilo. E, cara, meu Deus! Eu vi gente falando que não gostou muito, que os personagens secundários não eram muito bem construídos. Isso é verdade, eles não têm muita atenção. Eu, particularmente, eu não liguei. Eu gostei de ficar no foco na Lara e no Eren. Eu gostei demais, porque eu gosto muito dos dois como pessoas e dos dois juntos. A evolução dos dois nesse livro é impecável. E a evolução do relacionamento dos dois é impecável. Eu tô muito feliz de ter lido esse livro. Obrigada às minhas amigas que me recomendaram. Tinha muito tempo que eu não li um livro que me deixava assim tão... Eyes of the Rider vai lançar ano que vem pela seguinte. Leiam assim que lançar. Se você sabe ler inglês, tá no Kindle Unlimited os 2 livros. Só leiam. Eu dei 5 estrelas favoritado pra The Traitor Queen. Depois eu li Sempre em Frente da Rainbow Rowell. Pra quem não sabe, tava rolando uma LC da trilogia do Simon Snow com a Shadowranhas. E eu sempre tive muita curiosidade de ler esses livros. Eu nunca tinha lido nada da Rainbow Rowell. E falavam que era muito parecido com Harry Potter. Eu já sabia que era. Mas, honestamente, eu não sabia que era tanto, gente. É muito igual Harry Potter. É Harry Potter gay. É Harry Potter gay com a escrita muito parecida com a de Percy Jackson. Eu resumo esses livros nisso aqui. A gente tem a história do Simon, que ele seria o Harry, né? Ele é o escolhido. Ele que tem a profecia sobre ele, que ele vai acabar com o mal lá. E ele tem um colega de quarto na Hogwarts dele, que chama Watford, que é
o Baz. Ai, o Baz, gente. Diferente de Harry Potter, que a gente vê desde criança e vai crescendo, aqui eles já estão no último ano da escola, meio que conta um pouco do que aconteceu muito rápido. Então você fica muito confuso no início do livro, porque vai falando as coisas que eles já lutaram e tal. Eles não, porque o Baz, eles são arqui-inimigos. Tá? O Baz e o Simon, esqueci de falar isso. É o Enemies to Lovers esse livro também. O Simon tem uma melhor amiga que é a Penny, que seria a Hermione, e ela é super inteligente, ela é ótima às vezes. Nesse livro ela é ótima. E a gente tem ele lutando contra o Oco. O Oco é um coisa que retira a mágica. Ele faz buracos na atmosfera que não tem mágica nesse lugar. E assim, é muito confuso esse início, mas eu não liguei tanto, sabe? Eu só fui lendo. Eu fui me divertindo com o livro porque ele é muito, muito leve, muito fluido, muito rápido de ler. Eu li esses livros extremamente rápido, o que eu achei chocante. Passava 30 minutos, eu lia 50 páginas. Isso não acontece nunca. A história, assim, não é tão interessante. Nesse primeiro livro até é. Eu gostei muito da história desse primeiro livro. Gostei muito desse mistério sobre quem é o Oco, como acabar com o Oco. Sobre o Enemies to Lovers, sobre o relacionamento do Simon com o Baz. É perfeito. Podia ter mais aqui, mas tem mais nos outros livros, então tudo bem. Porque o Baz e o Simon são incríveis juntos, sabe? Eu gosto muito do Baz. Ele é meu preferido de todos dessa trilogia. Ele é maravilhoso. Eu não fiquei com ódio dele em nenhum momento. Já os outros eu não posso falar a mesma coisa. E eles são arqui-inimigos porque eles meio que estão do lado oposto da história, da magia, sabe? A família do Baz acredita numa coisa e o protetor do Simon, que é o mago, acredita em outra. Então eles meio que acham que vão se matar algum dia da vida. Mas aí eles descobrem que não, que eles só são gays um pelo outro. É um livro super divertido. Os feitiços desse livro, eles são muito esquisitos no começo, você não entende, porque são frases populares, sabe? Letras de músicas, ditados populares, coisas que os normais, que seriam os trouxas, falam sempre. Um feitiço é muito poderoso se é uma frase que os humanos usam muito. Como é traduzido, isso fica um pouco diferente. Fica um pouco errado, porque não é o mesmo ditado aqui e ali, sabe? Então acho que poderia ter traduzido melhor os feitiços, ou não ter traduzido e colocado uma nota de rodapé com a tradução, explicando, né, o ditado tal, essas coisas assim. Mas eu gostei, eu dei 4 estrelas pro livro. Achei ele divertido, achei ele fluido, achei ele rápido. Gostei muito de ler ele, sabe? Foi bom ler esse livro. Não é um livro tipo uau, mas é um livro muito, muito bom. Depois eu li Mulherzinhas, da Louise May Alcott. Sim, gente, eu li um clássico. Eu amei esse livro. Eu não vou me prolongar muito nele, porque eu vou gravar uma resenha. Virou o meu clássico preferido e eu preciso falar sobre ele com vocês, porque eu me apaixonei por ele. Ele é a história das 4 irmãs March e o livro é só isso, é a vida delas. E eu achei que eu não ia gostar por causa disso, mas na verdade, eu amei com todo o meu coração. A escrita é linda, rápido de ler. Você se apaixona muito pelas irmãs, elas são incríveis do jeitinho que elas são. E eu não vou me prolongar, porque quero falar mais na resenha. E eu só amei. Só leiam Mulherzinhas, tá, gente? De verdade, eu dei 5 estrelas, favoritei esse livro, pois ele é fenomenal. Depois eu li O Filho Rebelde, que é o segundo livro da trilogia Simon Snow. Esse livro aqui, gente, ele é muito esquisito, tá? Depois do que aconteceu no primeiro livro, eles meio que saem de férias pros Estados Unidos. Ah, o livro se passa em Londres, né? O primeiro, esqueci de falar. Eles vão pros Estados Unidos, tirar umas férias, e é meio que isso. Não importa muito pra história do terceiro livro, esse livro, sabe? Poucas coisas aqui têm consequências no terceiro livro. Mas assim, é divertido de ler, assim como o primeiro, eu li super rápido, foi fácil de ler, me diverti lendo. Só que o Simon e a Penélope nesse livro me irritavam de uma forma que, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, que gente chata. Só o Baz que salva esse livro. Eu dei 3 estrelas porque eu achei divertidinho. Tem uma história nesse livro que eu gostei muito e que eu queria muito, muito que tivesse sido mais aprofundada no terceiro. Mas não foi, infelizmente. Que é uma história do Baz. O Baz, ele é o maioral. Ele é o maioral, ele é incrível. E só ele que salva. Sinceramente, é ele que salva esse livro. E é basicamente isso que eu senti no livro. Me apaixonei pelo Baz e queria matar o Sam e a Penélope. É isso. Depois eu li A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. E assim, eu não sei o que eu esperava desse livro, eu vou ser honesta com vocês. Eu gostei demais. Eu dei 4 estrelas e meia. Pra ele, eu acho, 4 estrelas e meia, 4 estrelas, não lembro. Eu gostei muito. O jeito da escrita dele é bem antiga, sabe? É pra fazer a gente lembrar das histórias gregas mesmo, das tragédias gregas, de como elas eram escritas. E dá pra você sentir isso, só que não é uma escrita rebuscada, não é uma escrita difícil. É uma escrita bem leve, não é muito fluido, mas é leve. Você consegue ler rápido. E é sobre o Patroclo e o Hércules. Hércules. Aquiles. O nome do livro é A Canção de Aquiles. É sobre a história do Patroclo. O Patroclo que narra esse livro. E ele é filho de um rei menor lá. Ai, gente, esqueci que é muito difícil falar. Ele é filho de um rei menor e ele é tipo um menininho muito mirrado, muito nada a ver, sabe? Ninguém gosta muito dele porque ele é sem graça. E sem querer, ele mata uma criança que era protegida de um amigo do pai dele e ele tem que ser mandado pra casa do pai do Aquiles, que eu já esqueci o nome também. E ele vai pra lá porque lá ficam os meninos que são deserdados pelos pais, mais ou menos.
pra eles lutarem pra estar no exército do pai do Aquiles. E lá ele conhece o Aquiles, que tem toda aquela profecia, né, nele, que ele vai ser um grande lutador, maior que Heracles, maior que Perseu e etc. E eles começam a ser amigos, e eles viram muito, muito, muito amigos. E depois eles vão pra caverna do Quirón treinar, porque o Quirón que é o Quirón que treina os grandes heróis, ele vai treinar o Aquiles, só que o Aquiles não precisa de treinamento, ele já sabe. Então eles ficam lá morando lá com o Quirón, aprendendo medicina, aprendendo várias coisas assim. Só que eles descobrem o quê? Que eles são gayzinhos um pelo outro. Yes! Eles se amam. Aquiles e Patroclo se amam. E o que acontece nesse meio tempo? A Guerra de Troia. Helena foi capturada por Paris e agora a Grécia entra em guerra com Troia. E Aquiles tem que comandar uma tropa porque ele é o maior lutador do mundo, o maior guerreiro de todos, então ele precisa lutar na guerra. E Patroclo vai com ele porque ele é o acompanhante, ele é o companheiro mesmo. Todo grande guerreiro tem seu acompanhante, mas nesse caso também é o amorzinho da vida dele. E a gente vai seguindo essa história e é muito interessante porque se você gosta de mitologia grega, não tem como você não gostar desse livro. E o jeito que a história do Patroclo e do Aquiles é contada pra gente é muito linda. É muito bem construída, sabe? É muito bonito ver eles criando esse amor um pelo outro, ver eles descobrindo isso quando eles eram crianças e depois eles adultos durante a Guerra de Troia. E meio que admitindo isso que eles sentem um pelo outro, sem ligar pros outros. E sendo eles mesmos um com o outro, fazendo de tudo um por outro. É muito lindo o amor deles, é muito, muito lindo. Ai, meu Deus. E o final do livro? Tô muito da vontade de chorar, gente. Tinha uma coisa que era pra acontecer no final do livro que não tava acontecendo nunca e que eu já tava angustiada. Eu falava, não é possível que isso não aconteça. Aí tem, tipo, literalmente a última frase, o último parágrafo do livro. Eu gostei muito desse livro. Eu não esperava isso que aconteceu, mas eu também não sabia o que eu esperava. Mas mesmo assim eu gostei demais. É um livro que eu acho que as pessoas têm que ler. Ele é muito, muito bonito, ele é muito poético. Você fica arrebatada quando você lê esse livro. Eu fiquei arrebatada. E eu dei 4,5 pra ele. Gostei demais. E pra terminar, já que esse vídeo tá gigante, eu terminei Simon Snow, Venha Que Vier. Eu dei 3,5 pra esse livro. Ele começa logo depois do segundo livro, mas a partir dos acontecimentos do primeiro livro. O que eu não gostei desse livro foi que acontecia muita coisa, o que era muito legal, só que os núcleos eram separados. A gente tinha o Simon e o Baz fazendo uma coisa, a Penélope com carinha fazendo outra, e a Agatha, que é uma amiga deles também, com outra pessoa fazendo outra coisa. Só que essas três coisas meio que se uniam de alguma forma, sabe? Elas podiam ter sido feitas juntos, em conjunto, e eu senti falta de interação entre os núcleos. A relação do Simon e do Baz é muito melhor explorada nesse livro, muito. Se você sentiu falta nos primeiros livros, nesse aqui, ó, você fica muito rendida pelos dois, porque tá muito fofo os dois nesse livro. Todas as coisas que eu marquei nesse livro foi coisa do Baz e do Simon. Porque eu não me interessava tanto pela história, não tanto quanto eu me interessava pelo romance dos dois. É por isso que eu dei 3,5 estrelas, sabe? Não que a história fosse ruim, de verdade, não é. Mas não é uma coisa arrebatadora. Que você fica, nossa senhora, que loucura, preciso saber o que acontece. Eu meio que não tava nem aí. Eu tava querendo mais saber do Baz e do Simon. Mas eu acho que a autora nivelou bastante história e romance, sabe? De todos os personagens. Ela nivelou isso bem. Não posso reclamar. Mas eu achei também que foi uma conclusão meio fraca, porque foi muita enrolação no primeiro e acabou, tipo, nessas partes aqui só que acabou a história. Foi desvendando as coisas, a história. E faltou coisa pra desenvolver. Tem que ter um outro livro disso, gente. Tem coisa aqui que eu preciso saber melhor o que aconteceu. Tem coisa que não foi explicada. Muita coisa faltou aqui. Por isso que eu dei 3,5. Não dei 3 estrelas porque é melhor do que o segundo. Enfim, é isso que eu achei. 3,5. E essas foram as minhas últimas 10 leituras. Nossa senhora, eu canso muito fazendo esse vídeo. É bom vocês assistirem aí, compartilharem com seus amigos pra todo mundo ver esses livros ótimos que eu li. Porque eu li muito livro bom, tá? Vocês, sinceramente, vocês deveriam ler todos eles. Pois são incríveis e eu recomendo demais. E comenta aqui embaixo se você gostou das minhas leituras. Deixe seu like, por favor, não esquece. Se inscreve no canal. Compra com o meu link da Amazon. Me segue nas redes sociais pra gente ter um contato mais próximo. Pra você ver o que eu tô lendo na hora que eu tô lendo e comentar comigo. E é muito divertido. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Um beijo, tchau!